espécies e da CLT 3 espécies. Só que o imbróglio não termina aí. Tivemos uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 5690-56 e o saudoso ministro Menezes Direito entendeu que apenas as duas possibilidades lá do TST seria possível esta execução de ofício. Decisões condenatórias ou decisões homologatórias de acordo. No caso de decisões meramente declaratórias, a Justiça do Trabalho não teria essa competência. Por quê? Porque toda execução depende da existência de um título e uma decisão meramente declaratória não consubstancia um título. E nós temos um importante princípio que rege a execução, que é o princípio da nula executio sine título, ou seja, sem título não há execução. Mas respondendo à indagação, deixando bem claro, a Justiça do Trabalho tem competência sim para esta execução de ofício. Toda a disciplina sobre isso, artigo 114, inciso 8 da Constituição, fruto da emenda constitucional 45 de 2004, súmula 368 do TST e parágrafo único do artigo 876 da CLT. Legal? Próxima pergunta, vamos lá? Professor, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, ela é aplicável na execução trabalhista? Veja, comentamos isso no bloco 1 e reforçaremos agora no bloco 2. Temos uma famosa teoria, que é a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, também chamada de teoria da penetração. Veja, nós temos um princípio básico do direito civil, que é aplicável na seara trabalhista, que a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa dos seus membros. Esse foi um grande objetivo de possibilidade da ficção legal de criação de pessoas jurídicas. Agora, naturalmente, as pessoas jurídicas começaram a ser utilizadas para a prática de fraudes. Testa de ferro, sócio laranja, portanto, foi criada esta teoria, autorizando o juiz a levantar o véu da pessoa jurídica e atingir os bens, o patrimônio dos sócios para a satisfação do direito do credor. Aonde nós encontramos essa teoria? No Código Civil, 2002, o Código Miguel Reale, artigo 50 do Código Civil, e também no Código de Defesa do Consumidor. Então, nós temos basicamente dois artigos do ordenamento jurídico brasileiro que disciplinam essa teoria da desconsideração. Artigo 50 do Código Civil e artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. E sobre esta teoria, existem duas teorias que explicam essa teoria. Coisas do direito. Temos uma primeira teoria, chamada de teoria maior ou subjetiva, porque para a desconsideração, precisaríamos tanto da insuficiência patrimonial da pessoa jurídica, quanto a prática de fraudes em geral. Já uma segunda teoria, teoria objetiva ou menor, basta a insuficiência patrimonial da pessoa jurídica para que nós tivéssemos autorização para a aplicação da teoria em comento. E atualmente essa teoria vem sendo muito aplicada na Justiça do Trabalho, inclusive de ofício pelo magistrado trabalhista, à luz do artigo 878 da CLT, que traz a possibilidade da execução trabalhista a ser promovida ex officio. Portanto, respondendo à indagação, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, que autoriza o juiz do trabalho a levantar o véu da pessoa jurídica e os bens dos sócios sejam atingidos para o cumprimento e satisfação do direito do credor, ela é aplicável na Justiça do Trabalho. Essa discussão também, se é aplicável à teoria maior ou à teoria menor, também existe na seara trabalhista. Todavia, os juízes do trabalho vêm aplicando muito a teoria menor ou objetiva, bastando a insuficiência patrimonial para que os bens dos sócios sejam atingidos. Inclusive, o juiz do trabalho de ofício vem aplicando a penhora online, que foi criação da Justiça do Trabalho, convênio Bacenjude, Banco Central, Poder Judiciário, e hoje com previsão no artigo
655, letra A do Código de Processo Civil, trazida pela Lei 11.382 de 2006. Agora, uma crítica que é feita pelos outros ramos do Poder Judiciário ao Judiciário Trabalhista é que muitas vezes há um verdadeiro exagero dos juízes do trabalho. Muitas vezes há, inclusive, até um excesso de bloqueio em relação àquilo que seria um suficiente. E a gente não pode esquecer do princípio da limitação expropriatória, inclusive previsto no artigo 883 da CLT, que traz aquela ideia de que serão penhorados tantos bens quantos bastem para garantir aquela execução. Mas que realmente é um meio que traz efetividade e celeridade processual, lembrando da natureza alimentar das verbas trabalhistas e na proteção do hipossuficiente, inegavelmente é um meio eficaz. Apenas nós temos que ter ponderação de interesses, razoabilidade e proporcionalidade. Vamos à próxima indagação, à próxima pergunta. Professor, qual a diferença entre o agravo de petição e os embargos à execução? Olha, essa é uma dúvida muito comum dos alunos. Realmente eu já recebi muitos e-mails, muitas dúvidas aí em Twitter e Facebook sobre esta diferença. Qual é a diferença, professor, entre agravo de petição e embargos à execução? Nós temos uma diferença básica em relação a essas duas peças processuais ou esses dois meios processuais. Nós temos, vamos por partes, né? O agravo de petição. Pessoal, cuidado com isso, você que se prepara para provas. O agravo de petição é um recurso. Segundo o artigo 897, a linha A da CLT, o agravo de petição é o recurso cabível na execução. Então, sempre quando eu tenho uma decisão do juiz do trabalho na execução, por exemplo, decisão do juiz em embargos à execução, decisão do juiz em embargos de terceiro, decisão do juiz em exceção ou em objeção de pré-executividade. Dessa decisão, será cabível o agravo de petição. O agravo de petição tem prazo de 8 dias, acaba caindo na regra recursal clássica do artigo 6º da Lei 5584/70. Portanto, memorize isto, você que assiste o nosso programa. O agravo de petição é um recurso. É o recurso cabível na execução em decisões proferidas lá. Exemplos clássicos de provas: embargos à execução, embargos de terceiro e exceção de pré-executividade. Agora, já os embargos à execução representam o meio de defesa do executado na execução, mas gozam da natureza jurídica de ação de conhecimento incidental na execução. Para alguns seria um incidente processual pelo processo sincrético, mas vem prevalecer o entendimento que seria efetivamente uma ação de conhecimento incidental na execução. Portanto, como que o executado ele se defende em uma execução trabalhista? Mediante os embargos à execução. Embargos à execução sendo uma ação. Tanto é verdade que é uma ação de conhecimento incidental que é cabível, inclusive, pessoal, instrução probatória no bojo dos próprios embargos. Ou seja, o juiz ele pode, inclusive, marcar audiência de oitiva de testemunhas no trâmite dos embargos à execução, também chamados de embargos do devedor ou embargos à penhora. E se é uma ação, a parte contrária será intimada para que em 5 dias apresente resposta aos embargos, defesa aos embargos ou a impugnação a esses embargos. Então, repassando para não ficar nenhuma dúvida, o agravo de petição é um recurso. É o recurso cabível na execução trabalhista. Lembrando que um recurso goza pela posição majoritária da natureza jurídica de um prolongamento do exercício do direito de ação na mesma relação jurídica processual. Já, de outra sorte, os embargos à execução representam um meio de defesa do executado na execução, ação de conhecimento incidental na execução trabalhista. Legal? Pensamento positivo, ânimo firme. Vamos à nossa próxima pergunta. Professor, o que é a prescrição intercorrente? E aproveito também para perguntar se ela é aplicável na Justiça do Trabalho.
Olha, esse é um tema fundamental no estudo